Olá, pessoal! Hoje vamos participar da 5ª videoaula do curso de formação de Fóruns das Juventudes em Recursos Hídricos no Estado do Rio de Janeiro. Nesse encontro, vamos falar de um dos assuntos mais importantes do nosso curso, bacia hidrográfica. Vamos conhecer essa base de planejamento que, se bem usada, nos leva a minimizar problemas de enchentes, de falta de água, de gestão dos recursos hídricos. A bacia hidrográfica é a área, a região de atuação de cada fórum que será implementado e, por isso, é importante conhecer as características de cada uma das 9 regiões hidrográficas do estado do Rio de Janeiro. Vamos continuar caminhando em busca do conhecimento de quanto de água nosso estado precisa para o seu desenvolvimento. Vamos começar a conversar sobre o conteúdo da aula de hoje? De acordo com as aulas passadas, estamos começando a perceber que são muitos os motivos que nos distanciam de água com qualidade, seja pela grande ocupação dos centros urbanos e a completa falta de infraestrutura para o seu funcionamento, principalmente quando falamos da ausência de saneamento básico e contribuições de processos industriais que contaminam o nosso subsolo, ou pelo grande processo de desmatamento que as regiões nascentes estão sofrendo. O certo é que estamos gradativamente consumindo mais e também poluindo cada vez mais nossas águas superficiais e subterrâneas. Como reverter esse processo? Como pararmos de poluir e recuperar o que já foi degradado? Eu penso que para reverter esse processo precisamos mudar a forma de ver as coisas. Na grande maioria das vezes, só conseguimos ver o que acontece bem diante de nós. Essa aula vai ajudar a você a olhar as coisas que estão mais distantes. Quero estimular você a pensar em causa e consequência, entendeu? Vamos devagar. Vocês que estarão formando seus fóruns das juventudes em recursos hídricos e que irão mobilizar outros jovens na bacia hidrográfica em que moram para participarem de decisões importantes, precisam, antes de decidirem realizar alguma coisa, ter uma visão do todo, ou seja, precisamos deixar de ver apenas a nossa casa, nossa rua, até mesmo nosso bairro. Precisamos olhar do alto e ver o resultado de nossas atitudes até onde chegam. Se o que fazemos em nossa rua traz consequências para outras pessoas e até em que distância isso ocorre. Vamos entender melhor? Você já sabe que o nosso país, o Brasil, é dividido por estados, que são agrupados por regiões, e que nossos estados são divididos em municípios, cidades, e que, por sua vez, as cidades possuem centros urbanos e áreas rurais, e que geralmente são divididos em distritos. Na grande parte do nosso país, as prefeituras e os governos de estado ainda possuem uma visão administrativa muito fragmentada. Executam obras para resolverem problemas pontuais, o que muitas das vezes não resolvem os problemas. Vamos dar um exemplo. Imagine, estamos em um território em que do alto dos maciços protegidos por nossas matas descem rios com águas límpidas. Nós estamos aqui, na cidade, e queremos viver sem alagamentos, mesmo em períodos de fortes chuvas, mas nem ligamos para os cortes de árvores que acontecem próximos aos nossos rios. Também não estamos preocupados com o lixo que é jogado nele antes de chegarem na nossa cidade. Quando chove, toda a terra às margens do rio, que não é mais segura pela vegetação que ali existia, é carreada, ou seja, levada para dentro do rio. Isso causa o que chamamos de assoreamento, excesso de terra dentro da calha do rio. E muito dessa terra, com o lixo, é levada pelas águas até as ruas de nossos bairros e acabam caindo dentro da galeria de águas pluviais. O que acontece? Entupimento, alagamento, transtorno. Se essa prática não parar, o dinheiro que é gasto com a limpeza dos bueiros pode estar indo junto com a água para o ralo, ou seja, não vai adiantar limpar nada. Entenderam por que eu disse que é preciso olhar o todo? Olhando para o todo, os governantes podem aplicar melhor o dinheiro de nossos impostos e de tudo que é arrecadado, e neste caso deve aplicar na bacia hidrográfica. Vamos entender melhor o porquê na bacia hidrográfica. Vamos conhecer o seu conceito. Uma bacia hidrográfica tem como principal elemento delimitador o seu relevo. Isso porque a água que por ela circula segue um caminho de acordo com o desnível do terreno.
Uma bacia apresenta o rio principal e muitas das vezes é formada por vários ribeirões, riachos e córregos. A bacia é alimentada principalmente pelas águas das chuvas e lençóis subterrâneos. Os limites entre as bacias hidrográficas são denominados divisores de água e encontram-se nos pontos mais elevados do relevo, sendo esses pontos responsáveis pela separação das águas das diferentes bacias. Vamos usar como exemplo a bacia hidrográfica do Sistema Lagunar de Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro, um exemplo bem legal. Olhem como o sistema hídrico dessa bacia está estruturado. Primeiro as lagoas. Canal Joatinga, Lagoa da Tijuca, Lagoa de Camurim, Lagoa de Jacarepaguá, Lagoa de Marapendi, Lagoinha das Taxas. Precisamos conhecer os rios que abastecem essas lagoas de água doce. Começando da direita para a esquerda, os nomes de alguns dos principais rios que chegam à Lagoa da Tijuca: Rio da Barra, Rio Cachoeira, Rio Itaiangá, Rio Muzema, Rio das Pedras, Rio do Anil, Rio do Arroio Fundo. Os que chegam à Lagoa de Jacarepaguá: Rio Arroio Pavuna, Rio Camorim, Canal do Urubu, Canal Cortado, Canal Sernambetiba e o Canal das Taxas, que ainda traz bastante esgoto para a Lagoinha. Olhando para essa bacia hidrográfica, fico sempre pensando, será que não era o caso de protegermos esses rios antes deles chegarem à Baixada, para que não sofressem assoreamento e quem mora nas suas proximidades não tivesse problemas de alagamentos? Também fiquei pensando nos pescadores dessa região. Como é preciso proteger a vida que o rio traz, servindo de saneamento básico os bairros e comunidades que ali existem, porque senão a pesca também vai acabar. Essa compreensão precisa ser estendida para todas as bacias do nosso estado e do país também, porque existem intervenções que impactam muitas das vezes em mais de uma cidade ou estado e influenciam a vida de muitas pessoas. Por isso, antes de conversarmos sobre cada bacia hidrográfica do estado do Rio de Janeiro, vamos conhecer em que região hidrográfica federal nós nos encontramos. Desde 2003, o Brasil passou a ter 12 regiões hidrográficas. A hidrografia do Brasil envolve um conjunto de recursos hídricos do território brasileiro, representada por suas bacias hidrográficas, seus rios, lagos, lagoas, cataratas, usinas hidrelétricas, barragens, etc. Das 12 grandes bacias hidrográficas do país, vamos conhecer rapidamente a região hidrográfica do Atlântico Sudeste. É aqui que nos encontramos. Essa região envolve terras dos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e o litoral do Paraná. Uma das principais bacias hidrográficas dessa região é a do Rio Paraíba do Sul. Ele nasce na Serra da Bocaina, no estado de São Paulo, com o nome de Rio Paraitinga, recebendo o nome do Rio Paraíba do Sul na confluência com o Paraibuna, na represa de Paraibuna. Faz um percurso total de 1.137 quilômetros, desde a nascente do Rio Paraitinga até a foz em Atafona, São João da Barra, no norte fluminense. Nesta bacia está localizado o sistema hidroenergético de Furnas Centrais Elétricas, representado pelo reservatório de Funil e da empresa Light, constituído por 5 reservatórios: Santa Cecília, Vigários, Santana, Tocos e Lages. Vamos ver como ocorre a transposição de água a partir do reservatório em Santa Cecília, em Barra do Piraí? Depois de formar o reservatório de Paraibuna, Santa Branca, receber água do reservatório de Jaguari, o Rio Paraíba do Sul entra no estado do Rio de Janeiro e forma o reservatório do Funil. A transposição ocorre quando o rio chega em Barra do Piraí, no reservatório de Santa Cecília. É por meio de um túnel adutor que Santa Cecília lança água no reservatório de Santana. Este também recebe água do Rio Piraí, que por sua vez foi responsável pela formação da represa de Tocos. Por meio de uma elevatória, Santana bombeia água para o reservatório de Vigário. O reservatório de Tocos, por meio de uma galeria, lança água no reservatório de Lages, que por sua vez lança água no reservatório de Ponte Coberta. O Ribeirão das Lages
recebe água dos rios Santana e São Pedro e forma o Rio Guandu. O Rio Guandu recebe contribuição dos rios Queimados, Poços e Ipiranga-Cabuçu. E logo depois vemos a estação de tratamento de água do Rio Guandu, construída em 1955, e responsável hoje pelo abastecimento de aproximadamente 12 milhões de pessoas na região metropolitana do Rio. Mais à frente, o Rio Guandu passa a ser conhecido como Canal de São Francisco, que desemboca na Baía de Sepetiba. O que acabamos de ver são intervenções que mexem com várias bacias hidrográficas de nosso estado e, consequentemente, com a disponibilidade de água para muita gente. Por isso, chegou a hora de começar a estudar as bacias hidrográficas de nosso estado. No processo de gestão dos recursos hídricos do território fluminense, em 2006, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, chamado de CERRI, instituiu uma divisão de estado em 10 regiões hidrográficas. No entanto, em 2013, durante a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos, foi realizada uma revisão dos limites com o objetivo de atender o melhor possível ao critério de divisor de águas. A partir dessa revisão, o estado passou a ter 9 regiões hidrográficas. Vamos estudar um pouquinho de cada região. A região hidrográfica 1, Baía da Ilha Grande, compreende integralmente os municípios de Paraty e Angra dos Reis e uma parte de Mangaratiba, área urbana do distrito de Conceição de Jacareí. O processo de ocupação desordenado em áreas de risco já trouxe a esta região hidrográfica graves acidentes como a que atingiu a pousada Sancai, na Ilha Grande, e outro no Morro da Carioca, ambos deslizamentos em Angra dos Reis, em janeiro de 2010. Com as severas condições de relevo, a RH1 é extremamente restrita à ocupação. Entretanto, o município de Angra dos Reis já apresenta densidade demográfica de 600 habitantes por quilômetro quadrado e concentra a maior parte da população urbana da RH1, 84%. Neste município destacam-se os rios Japura, Rio Floresta, Rio Florestão, Rio Bracuí, Rio Grataú e Rio Frade. A RH1 apresenta também um aspecto peculiar, que é a presença de usinas nucleares. Uma avaliação sobre o projeto de Angra 3 em 2012 alertou para os riscos de acidentes relacionados às usinas, entre os quais a instabilidade geotécnica da região. Junto com as usinas nucleares, destaca-se a presença de outros empreendimentos com os potenciais riscos de acidentes inerentes às suas atividades: estaleiro, terminal de óleo, portos e marinas. O crescimento dessas atividades também representa aumento da pressão sobre disponibilidade hídrica. Somente a implantação da usina de Angra 3 acarretaria aumento de 16% da demanda atual, apenas para seu funcionamento, sem incluir o crescimento demográfico induzido pela usina. O principal destaque da região hidrográfica 2 fica para a transposição do Rio Paraíba do Sul, seu aproveitamento energético e para a estação de tratamento de água do Guandu. É principalmente próximo à captação da ETA Guandu, no município de Seropédica, que observamos forte pressão no uso do solo urbano e industrial, que já domina a maior parte dessas planícies e que começa a se intensificar com a implantação do arco rodoviário. É na RH2 que registra-se também intensa atividade de extração de areia e outros minerais da construção civil, gerando a formação de grandes lagos devido à retirada de areia durante mais de 70 anos. A consequência é o registro de poços com mais de 40 metros de profundidade, mais de 900 de comprimento e 400 de largura, causando uma forte degradação da qualidade das águas. Neste município localiza-se também a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que atrai grande percentual de jovens para a região em função dos vários cursos que oferece. A região hidrográfica do Médio Paraíba do Sul é constituída pela Bacia do Rio Preto e pelas bacias dos rios afluentes de curso médio superior do Rio Paraíba do Sul no estado do Rio de Janeiro. O relevo da maior parte da RH3 é constituído de colinas e morros, que apresentam vastas áreas desflorestadas, com uma expressiva ocorrência de processos erosivos, contribuindo para o assoreamento e a degradação da qualidade dos rios. Ocupações desordenadas caracterizam os municípios de Barra Mansa e Volta Redonda. O setor industrial se destaca na RH3 com várias indústrias, classificadas pelo INEA
com alto potencial poluidor. O setor é representado principalmente pelas usinas siderúrgicas de Barra Mansa e Volta Redonda, instaladas em meados de século passado, trazendo grande preocupação para os recursos hídricos na região. Destacam-se nesses municípios os rios e córregos: Rio Bananal, Córrego Boicaninha, Córrego Ano Bom, Córrego de Bugio, Córrego Ponte Alta, além, é claro, do Rio Paraíba do Sul. A região hidrográfica 4 abrange as bacias hidrográficas do Rio Piabanha, subbacia do Rio Preto e subbacia do Rio Paquequer. As formas de relevo mais acidentado ocupam 91% dessa região hidrográfica. Apesar dessas condições restritivas de relevo, as florestas de região estão reduzidas a 38% de sua extensão original e apenas 29% dessas florestas estão protegidas em unidades de conservação, UC, federais e estaduais. A ocupação urbana da RH4 é mais expressiva nos municípios de Petrópolis e Teresópolis, ambos atuando como portais da região, com ligação rodoviária e forte influência das relações socioeconômicas com a região metropolitana e a capital do estado, a cidade do Rio de Janeiro. O crescimento urbano e a busca pelo turismo local, como em Petrópolis, com a visita ao Museu Imperial, Teatro Dom Pedro, Palácio de Cristal, Catedral São Pedro de Alcântara, Cervejaria Boêmia, Museu de Cera, dentre outros destaques, estão levando a demanda de água potável para esta cidade a se tornar um problema crítico, especialmente nos períodos de estiagem, dado que a mesma situa-se na cabeceira dos rios. No centro de Petrópolis, destacamos o Rio Piabanha como o mais importante de todos. A região hidrográfica 5, Baía de Guanabara, é representada por 6 regiões hidrográficas, que incluem o lado leste e oeste da Bahia, e os sistemas lagunares de Jacarepaguá, Lagoa Rodrigo de Freitas, Itaipu, Piratininga e Maricá, Guarapina. A RH5 é o ponto focal da ocupação e desenvolvimento urbano do estado, representado pela capital, Rio de Janeiro, e toda a região metropolitana, às quais se conectam vetores de expansão para as RHs limítrofes. Na RH5 reside a maior parte da população urbana do estado, incluindo a maior parte da população que vive em aglomerados subnormais. Nesse mapa podemos observar a Lagoa de Maricá, as lagoas de Piratininga e de Itaipu. No lado leste da Bahia, os rios de Alcântara, Caceribu e Macacu. Do lado oeste, o rio Magé, rio Suruí, Saracuruna, Rio da Bota, Sarapuí, Pavuna, Rio Faria e o rio Maracanã. Podemos observar também os sistemas lagunares de Jacarepaguá e da Lagoa Rodrigo de Freitas, além dos cartões postais Pão de Açúcar, Ponte Rio-Niterói e os aeroportos Santos Dumont e Internacional Tom Jobim. Dois principais aspectos dessa RH estão refletidos no seu próprio nome. O sistema lagunar costeiro, formado principalmente por 2 grandes lagoas, e a bacia do Rio São João, principal manancial de abastecimento da região. Nesta bacia foram realizadas as últimas obras hidráulicas de grande porte do DNOS, Departamento Nacional de Obras de Saneamento, nos anos 1970 e 80. Além do barramento do Rio São João e formação do reservatório de Juturnaíba, foram retificados muitos quilômetros de rios e abertos diversos canais de drenagem nas planícies, incluindo um canal de 25 km de extensão e 80 metros de largura para vertimento das águas do reservatório até o curso final do antigo leito no Rio São João. Nesta bacia também podemos observar as lagoas de Jaconé, Lagoa de Saquarema, Lagoa de Araruama, o Rio Bacaxá, Rio Capivari, Rio Una, além do Aeroporto Internacional de Cabo Frio. A RH7 tem aspectos semelhantes aos da contígua RH4, Piabanha, por situar-se também na região serrana, com a maior cidade, Nova Friburgo, situada junto aos divisores da Serra do Mar e funcionando como portal da região,
apresenta eventos críticos relacionados às restrições impostas pelo relevo e à falta de infraestrutura em saneamento básico. Porém, a RH7 destaca-se também por sua condição mais crítica quanto ao grau de cobertura florestal, apenas 25%, e nas serras em especial. As serras compreendem 51% da RH, porém as florestas cobrem apenas 33% das serras. Nesta imagem, destacamos a região do entorno da cidade de Nova Friburgo, onde podemos ver o teleférico, o Rio Bengala, o Córrego Dantas, Conselheiro Paulino, o Rio Grande, o Rio Negro e o início da cidade de Bom Jardim. Tal como na RH6 e demais regiões com planícies alagáveis, a RH8 teve o seu rio principal, o Rio Macaé, e alguns afluentes retificados, e a ocupação das baixadas litorâneas intensificada, e um rápido processo de conurbação já em andamento entre as cidades de Macaé e Rio das Ostras. Nesta região podemos observar o Rio das Ostras, a Lagoa de Iriri, a Lagoa de Itapebuçus, o Canal de Jundiá, a Lagoa de Imboacica, além do próprio Rio Macaé. Em Macaé, destaca-se ainda a presença da Petrobras, com a base logística offshore de Macaé e empreendimentos atrelados, que são indutores de crescimento urbano no município e entorno. Os menores índices de chuva anual em um relevo predominantemente suave com planícies e colinas que ocupam 60% da RH9 resultaram na destruição da maior parte das florestas, tanto pelo corte raso como pelas frequentes queimadas. Apenas 10% da RH9 estão cobertos por florestas. Proporcionalmente à grande dimensão das planícies dessa RH, há uma grande extensão de canais artificiais abertos, inicialmente pelo DNOS, para drenar os terrenos e ocupá-los com a cana-de-açúcar, o principal produto agrícola do estado em extensão de área cultivada. A imagem dá destaque à região do município de Campos de Goytacazes, onde podemos ver o rio Paraíba do Sul e sua foz, no Pontal de Atafona, trecho do rio Muriaé, a região de Tapera, Parque Pomares, o aeroporto Bartolomeu Lissandro, Parque Angélica e, ao longe, São João da Barra. É isso aí. Estão pensando que é brincadeira? Agora vocês já têm bastante informação para discutirem nos fóruns ao longo desse primeiro ano. Espero que as informações sejam úteis no processo de mobilização de outros jovens para o debate da gestão das águas. Agora que vocês já estão entendendo tudo de bacia hidrográfica, eu queria deixar duas perguntas para vocês irem meditando para a nossa próxima aula. Como vocês acham que regiões tão grandes como estas podem ser gerenciadas? E como gerenciar as águas existentes nessas bacias e ainda reduzir os conflitos de uso? Essas perguntas vão nos ajudar a pensar no tema da aula seguinte, Sistema de Gestão. Pesquisem sobre o tema e até o próximo encontro. Tchau!